partir de agora, tenho a alegria de conversar aqui no programa com a Silvia Kelly Bose, ela que é cientista e também neuropsicopedagoga, especialista em autismo, desenvolvimento infantil, entre outros tantos, né, gente? Porque a gente sabe que quem trabalha nessa área tem muitas especialidades e ela gentilmente aceitou o nosso convite. Hoje temos aqui um assunto muito sério. TDAH afeta até 6% das crianças no mundo. Agora, esse diagnóstico precisa ser feito para que essa criança não tenha rótulos. Ah, sabe aquela criança que não para? Nossa, aquela criança. E às vezes a criança não está fazendo aquilo por mal. Esse acompanhamento tem que ser específico. Silvia, é uma alegria falar com você. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Camila querida. Eu é que agradeço, em primeiro lugar, pelo convite aqui para poder contribuir com um tema tão sensível e que é a dúvida também de muitas famílias, profissionais também da educação, frente ao transtorno do neurodesenvolvimento, né? Da sigla TDAH. Sim, e quando a gente fala, né, Silvia, dessa questão do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, você pode falar para a gente um pouquinho o que que é esse transtorno e como que você acredita que é necessário que esse diagnóstico seja feito? Como eu disse há pouco, a gente até conversava nos bastidores, né, para que Uhum. essa criança não fique ganhando rótulo ao longo da vida. Claro, Camila querida. O transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele já acontece, né, logo na gestação, e ele é multifatorial. Existem questões envolvidas biológicas, psicológicas, ou aquela mãe que, por exemplo, é, faz uso de psicofármacos durante a gravidez, então ela pode ser multifatorial, né? Dentro desse período gestacional é que de fato ali acontece no momento do desenvolvimento desse cérebro. E o que acontece é que o TDAH ele não é visivelmente é, falando aqui de forma clara e específica, ele não é um transtorno visível. Ele é Uhum. incluído também dentro das deficiências ocultas, né? Você não consegue ver se uma criança fisicamente se ela tem o TDAH, porque está dentro do cérebro. Então é importante estarmos atentos de forma precoce, observar essa criança em contextos de convivência. Por exemplo, escola, casa, se essa criança frequenta algum outro tipo de instituição. Geralmente o TDAH, ele dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, existem critérios diagnósticos. E essa criança, ela precisa apresentar comportamentos que sejam específicos e que estejam descritos dentro do DSM-5, chamado TR, que é o mais atual agora. Então, se essa criança, por exemplo, ela tem dificuldade de concentração e atenção em tarefas do dia a dia dentro de casa, em momentos de autonomia, na escola, hiperatividade, não consegue, por exemplo, ficar parado, terminar uma tarefa onde ela é específica com início, meio e fim. Por exemplo, se essa criança apresenta comportamentos de é, baixa frequência de aguardar a sua vez, impulsividade, toma decisões rápidas, são comportamentos que nós precisamos ficar atentos e, se for preciso, de forma precoce, buscarmos auxílio de um profissional ou de especialistas para conseguir realmente, de fato, sanar essas questões. Sim. E Silvia, é muito importante, né? Como que a gente pode auxiliar e orientar a população, primeiro, os pais, né, as famílias, os responsáveis dentro de casa, para que fiquem atentos, mas muitas vezes essa criança passa o dia na escola, né, com diversas atividades, com muitas, inclusive, né? Às vezes a criança não tem tempo nem Sim, para respirar, judiação. sim. Mas como que a escola também pode desenvolver esse acolhimento, porque isso acho que é um pilar importante, né? Sem dúvidas.
Em primeiro lugar, dentro desse contexto social, seja em casa, nas instituições, contexto, principalmente no contexto, quando a gente cita nas instituições, contexto escolar, é a observação desse desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Primeira infância, nós, geralmente, especialistas, sugerimos que ela é de suma importância, ela é subdividida em duas etapas, que vai de 0 a 3 e de 3 a 6. Então é importante notar esses comportamentos e observar se essa criança, além dos marcadores biológicos do desenvolvimento, que são aquelas habilidades adquiridas dentro desse processo, se ela apresenta comportamentos diferentes dos pares, dentro das características aqui que nós já citamos. Por exemplo, se ela tem dificuldade de concentração, em tarefas simples do dia a dia, esquecimento frequente, desorganização, como é que essa criança ela prepara o seu material, ela consegue se organizar no contexto familiar e no contexto educacional, ela tem um comportamento de hiperatividade, ela tem uma permanência sentada, ela consegue executar as tarefas dela, ou ela apresenta grandes movimentos. Então, esses comportamentos, quando observados, porque se diferencia, se destaca de forma relevante dos pares, é importante um encaminhamento da instituição, chamar a família, conversar. Mamãe, sugiro que essa criança seja direcionada a um especialista para uma avaliação. A Ah, avaliação ela é clínica. E também existem escalas, né? Checklists, são instrumentos padronizados e validados somente para rastreio de determinados transtornos, como o do TDAH. Então, nós precisamos estar atentos, porque o TDAH ele pode ser também vir combinado. O déficit de atenção, a criança pode apresentar somente o déficit de atenção, ou ela pode o que a gente chama de combinado, o déficit de atenção com a hiperatividade. tem Então, os dois, entendi. Nossa, sim. sim. Então, é uma identificação, uma avaliação muito sensível, minuciosa, que não pode ser vista, não, eu acho que ele tem TDAH, lá, deve ter TDAH. Então, hoje em dia, essa popularidade, ela vem sendo muito rotulada, né? Ele é agitado assim, é TDAH. E nós Sim, precisamos desmistificar isso, porque, na verdade, além de ser um transtorno do desenvolvimento, para todo o percurso avaliativo, ele é sensível, é extenso, o diagnóstico não é feito do dia para a noite, essa criança precisa ter os mesmos comportamentos, ou esse sujeito, adolescente, adulto, em 3 lugares distintos. Então, são pontos relevantes que precisamos estar atentos para que a gente consiga, de fato, efetivamente resumir um diagnóstico qualitativo. sim. Silvia, você observa também que falta um preparo dos profissionais? Por exemplo, você é extremamente focada nisso. Você estudou, se Obrigada. aperfeiçoou para dar esse diagnóstico. Mas no dia a dia, né? Talvez você receba famílias que falam: Nossa, Silvia, se eu não tivesse chego até você, a gente ia continuar vivendo assim. Então, falta preparo ainda, você acha? É, eu, de forma muito respeitosa frente aos profissionais da saúde e da educação, preciso também ressaltar com muita relevância esse tipo de questão que você citou, né? Porque na verdade, o psicodiagnóstico ele acaba sendo uma especialização. Então, a faculdade a gente aprende, vê ali, tem um contato, mas as especializações, a capacitação contínua para quem atua na prática clínica, ela se faz necessário, né? As escolas, principalmente, um olhar mais apurado. Então, é algo muito comum lá na clínica. Puxa vida, como você citou, Silvia, o que um dos pontos principais que eu deixo aqui como dica: nunca um ou dois instrumentos devem ser utilizados.
Recepciono famílias que dizem: puxa vida, eu fui numa clínica e fizeram uma avaliação com um instrumento somente ou dois instrumentos de rastreio. E eu digo: a observação ela é multifatorial, é de várias formas, então você precisa utilizar o máximo de número de instrumentos, instrumentos que sejam validados. Quando eu falo de instrumentos, são protocolos de avaliação. Além disso, observação clínica no ambiente natural da criança, observação clínica na escola, observação clínica no setting terapêutico, porque isso tudo vai ajudar a compor de forma benéfica e robusta esse diagnóstico. Então, é algo muito sensível que não pode ser dado assim, em um dia eu fui lá e recebi um diagnóstico. Não, e é, vai Uhum. muito além, né? É bem extenso esse processo. Sim, tem aqui, é bem interessante, a Ana Paula, ela coloca aqui: Silvia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu tenho um filho, Vitor Hugo, ele tem 7 anos e ela fala: tem alguns meses que eu tenho tentado achar um profissional porque vira e mexe, ela é chamada na escola dizendo que o menino não tem foco, é preguiçoso, não presta atenção, enfim. E aí, inclusive na hora que você estava falando desses instrumentos, né? Ela pergunta: o que é necessário fazer em consulta para que a gente tenha esse diagnóstico? Então, são protocolos, é isso, Silvia? Protocolos, processo de avaliação. E, Ana, primeiro agradeço, e segundo, isso é muito comum até dos professores, né? Nas instituições, aqui na clínica eu vou, estou em loco, dos pacientes que são assistidos pela clínica, e uma das queixas das crianças e adolescentes é serem rotuladas. O professor: você é preguiçoso, copia, não você. É, Vambora, faz, para de preguiça. Só que esse tipo de termologia e rotulação, para quem tem o transtorno do neurodesenvolvimento, tem um impacto extremamente negativo, criando memórias afetivas negativas nesse ponto. E acarreta em fatores de risco psicológicos dessa criança extremamente dificultosos. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de termologia, os professores, as escolas, as instituições, para que a gente realmente tenha esse cuidado. E respondendo, finalizando aqui a sua pergunta, Camila querida, é realmente um diagnóstico extenso, onde existe a necessidade da aplicabilidade de protocolos que sejam traduzidos e validados aqui no Brasil, que são instrumentos específicos para o rastreio do TDAH, no caso, como nós temos também para outros transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, ressaltando que esse olhar macro extensivo dentro do microsistema dessa criança é importante também, porque é toda uma composição feita o diagnóstico, além da validação dos instrumentos aplicados junto ao sujeito, à família, aos professores. Existem especificidades de instrumentos, então é importante que o professor ele atenda a uma solicitação da clínica, onde aqui na clínica, por exemplo, eu mando uma cartinha para a escola, sugiro uma entrevista, seja com o psicólogo da escola, o neuropsicopedagogo, e aí faço a aplicabilidade com o professor. Instrumento para a família, um instrumento direto para a criança. Então, mais de um Tá. instrumento. Quanto mais qualitativo esse diagnóstico, melhor e mais assertivo, né? Sim. Agora, uma outra dúvida, né? Você também observa para diagnósticos em adultos que talvez passaram aí muito tempo, não, era isso mesmo, tem que Sim. conviver, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, não é bem assim. Mas isso dificulta também essa até a questão da pessoa se relacionar, e aí tô falando a vida a Exatamente. dois, mas assim, dentro de casa, um ambiente de trabalho, enfim, porque ela cresceu com aquilo. Você é desorganizado, você é esquecido. Então, rótulos, né, que foram criados, né? Exatamente. É muito comum também as famílias hoje, a partir, porque tem o fator genético também, né, do diagnóstico. Então, como eu te falei, ele é multifatorial, ele pode se desencadear por várias vertentes. Então, é muito comum pais que buscam, famílias que buscam o diagnóstico do filho e acabam também, consequentemente, posteriormente fazendo a avaliação de rastreio e percebendo que ali também tinha alguma questão, né? Ou seja,
o transtorno ele já existia, mas a pessoa veio empurrando esse diagnóstico, esse sujeito, ao longo da sua vida e sem entender muitas questões, principalmente em seus comportamentos adaptativos, que são esses do cotidiano, como você citou. Então, por que que eu sou assim? Eu agora vou ficar desse jeito porque eu sou desorganizado mesmo, eu não dou conta. E isso acarreta fatores específicos ao longo de todo o percurso. Por isso que é importante também ressaltar é, a sensibilidade e do diagnóstico precoce. Quanto antes, independente, e eu costumo dizer, quanto antes, melhor. Independente do diagnóstico, percebeu que tem atrasos, comportamentos diferentes dos pares ali, que se destacam, busque uma equipe de especialistas para que haja um rastreio ali pontual e cirúrgico dentro daquele desenvolvimento, porque nós vamos estar ajudando de forma benéfica impactar esse desenvolvimento de forma positiva. Sim. Olha, eu já estou até vendo que a gente vai ter que marcar uma parte 2, né? Porque tem muitas dúvidas estão chegando. Ó, a Maria Aparecida pergunta o seguinte: ela diz assim: em alguns casos, falando, é claro, das crianças, precisa entrar com medicação, Silvia, ou não? Então, muitos casos, sim, mas eu costumo dizer que aqui, qual é a conduta que eu costumo adotar, tá? Eu tenho famílias que fazem o inverso, né? Elas geralmente passam por um neuro e aí, através de uma consulta ou indicação de um psicofármaco, vem buscar para uma segunda opinião. E eu costumo dizer o seguinte: vamos primeiro fazer o processo investigativo e, posteriormente, uma intervenção, um planejamento de intervenção, porque se eu faço ao inverso, eu entro com o psicofármaco antes da intervenção, eu não dou chance daquela criança mostrar de fato as suas potencialidades. Então é importante que, primeiro, a intervenção ecológica, onde essa criança ela vai ser acompanhada, vai ter um plano de intervenção específico, nós chamamos de PIT, né, plano individual terapêutico, plano individual de tratamento, onde ali nós vamos é, é, colocar, sinalizar os objetivos prioritários, secundários, quais são as metas da família, o que que ela precisa, o que que ela precisa melhorar essa criança, o que que ela precisa se destacar. E a partir daí nós vamos para essa intervenção, que são as terapias de forma ecológica. Posteriormente, nós pedimos esse tempo para ver a criança sem implicações e interferência de psicofármacos. Agora, se eu faço ao contrário, se eu entro com psicofármaco, o que que acontece? Eu perco a grande oportunidade de desenvolver o máximo das potencialidades Sim. dessa criança. Então, é importante, primeiro, que essa criança passe por esse processo interventivo, e ali tem, pontualmente, nós rastreamos isso e nós já sinalizamos a família 3, 6 meses, para a partir daí sim as indicações da entrada de uso de medicamentos. Essa é a dica que eu deixo hoje aqui, não inversa. É importante, né? Porque, principalmente hoje, né, Silvia, com as redes sociais, todo mundo conectado, olhando ali, a gente tem Sim, tudo ali. Só que assim, você precisa sim. primeiro ter referências. Então, tem alguma dúvida? Qual é o profissional que eu vou procurar? A Silvia, qual que é o seu Instagram? Passa pra gente. Silvia Kelly Bose é o meu Instagram e tem da clínica também, que é Potência Desenvolvimento Infantil, Camila. Tem um canal do YouTube onde ali eu oferto conteúdo explicando às famílias, profissionais da saúde, educação, como lidar com os transtornos no dia a dia, Camila, que é Silvia Kelly Bose também. Então é muito simples de achar nas redes sociais. Olha, em nome aqui de toda a nossa equipe, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Querida, Como é eu que bom a gente agradeço. falar com quem entende, flui, sabe? Vai fácil. Muita gente agradecendo aqui. E a gente vai voltar em breve, porque a gente ainda tem algumas dúvidas e tem mais um tópico que a gente tinha preparado, né? Isso é verdade. Camila, eu é que agradeço, eu não tenho palavras e me coloco à disposição para contribuir no que for preciso. Foi um prazer estar com você aqui nesse bate-papo, querida. Eu que agradeço. Boa semana, sucesso aí para você e a gente vai se falando, tá bom? Perfeito, igualmente, querida. Um Tchau, beijo. tchau. Outro, tchau, Tchau, tchau. tchau.
Gente, com muita alegria, né? É o que eu sempre falo aqui, como é bom a gente falar com quem entende. Silvia, ela é cientista, neuropsicopedagoga, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Adiciona aí, gente, no Instagram, Silvia Kelly, com dois L's, Y, Bose, Bossi.